Nós vamos começar então o nosso estudo dessa noite, né? O tema de hoje vai ser a palestra, né? O nosso estudo vai ser Sede Perfeitos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tá? E nós vamos estar aqui representando o Lar Espírita Luiz Gonzaga nesse tema. Nós vamos começar com a nossa leitura de harmonização, nossa oração, e vamos iniciar logo o nosso estudo, né? O nosso estudo dessa noite. Vamos aqui começar com uma leitura do Pão Nosso, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel, comentando uma passagem da Epístola de Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Pedro, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala sobre as ansiedades desse mundo, né? Acho que é um dos momentos que nós mais estamos assim vivenciando essa situação de uma grande ansiedade. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de difícil solução. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, fica aqui a lição do nosso irmão Emmanuel, nesse momento que nós estamos, de muita ansiedade por tudo que está acontecendo, mas não devemos nos esquecer que Jesus está no comando, que Deus está no comando de tudo isso, né? Então, nós temos que ter mais fé, mais confiança, mais esperança. Nós vamos fazer, então, meus irmãos, nossa oração de abertura dos nossos trabalhos. Pedindo a todos, né, que nos mantenhamos com os pensamentos elevados em nosso Pai Celestial, nossos pensamentos elevados em Jesus, nosso Mestre, e nos bons espíritos que nos têm acompanhado em toda a nossa vida, nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda. Rogamos a Ti, querido Jesus, nessa noite, que nos abençoe, nos proteja, nos intua através dos bons espíritos, para que a nossa explanação, os nossos comentários que faremos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, sejam úteis, Senhor, para todos nós, sejam um alento em nossos corações, sejam matéria de reflexão que necessitamos para contrapor a inúmeras informações equivocadas que recebemos a todo momento, distrações que nos tiram do caminho, da jornada. Muitas das vezes nos esquecemos, querido Mestre, do motivo pelo qual o Pai nos colocou aqui na Terra para evoluirmos. Então, nesses momentos em que nos dedicamos ao plano espiritual, a buscar o divino e o sagrado,
a buscar essa conexão com os planos mais elevados da vida e com Ti, Senhor, nos sirvam de força, de esclarecimento, de fé, de esperança, para fazermos a nossa parte e sermos bem-sucedidos nas obrigações que nos cabem perante a nossa própria vida, mas também perante aos irmãos que confiaram em nós, nos dando a oportunidade da reencarnação e confiando também que sempre estamos sob o amparo de nosso Pai Celestial. Muito obrigado, querido Jesus, que tua paz esteja conosco e rogamos as bênçãos a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Meus queridos amigos, nós vamos então hoje estar comentando o capítulo 17, de uma forma bem abreviada, do Evangelho segundo o Espiritismo. O termo é sede perfeitos, né? E nós vamos comentar com uma passagem do Sermão da Montanha, né? Como nós sabemos, o Sermão da Montanha ele vai do capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E ali a passagem que inicia esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, são alguns versículos de Jesus ali. Então ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem também assim os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso aqui está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e versículos 46 a 48. Bom, essa passagem ela é provocativa, vamos assim dizer. É um desafio que Jesus nos lança. Na verdade, todo o Sermão da Montanha, todos esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, eles representam a síntese, né, do ensinamento de Jesus. Se nós fôssemos capazes de aplicar, vamos dizer assim, 30% nas nossas vidas e na coletividade humana, 30% que fosse, do Sermão da Montanha, nós já seríamos um mundo provavelmente regenerado, né? Nós estamos longe de alcançar esses objetivos. E, de fato, se nós pegarmos todo o Evangelho, a síntese dele, a essência dele está ali colocada no Sermão da Montanha. E Jesus pega aqui a passagem mais crucial, talvez uma das mais cruciais, porque é amar não só o próximo, como a si mesmo, ou fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam, mas ele está nos solicitando a amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a orar pelos que nos caluniam. E isso é o desafio, porque você está superando o ato da compaixão por um outro irmão, pelo próximo, que não lhe fez mal, mas precisa ser ajudado. Então você está vencendo o egoísmo. Agora você não precisa só vencer o egoísmo, você tem que vencer o egoísmo e tem que vencer o orgulho também. Ser capaz de quebrar o orgulho, de tirar a raiva que você tem pelo outro. Ou seja, você teve que ter a compaixão no seu sentido mais pleno. Então é um grande desafio que é lançado. Vamos tentar entender o porquê disso. A espinha dorsal do ensinamento do Evangelho nós podemos chamar do conceito de reino de Deus. Tá? O conceito de reino de Deus ele também pode ser traduzido, porque nós sabemos que os evangelhos foram escritos em grego, quer dizer, as palavras de Jesus foram proferidas em aramaico. Talvez alguma coisa em hebraico, mas é quase um consenso hoje que Jesus falou em aramaico. E os evangelhos foram escritos 35, no caso de João, quase 70 anos após a desencarnação de Jesus. Então, eles foram sendo transpostos ao longo do tempo e ao longo geograficamente de forma oral, pela transmissão oral.
em algum momento começou a ocorrer uma transformação do aramaico para o grego, né? Começaram a ser traduzidos para o grego e escritos em coleções que depois vieram chegar os evangelistas, que por sua vez, segundo os estudos bíblicos hoje, Marcos seria o primeiro evangelho. Eu sei que muitos vão assim dizer, mas Mateus é o primeiro evangelho. Do ponto de vista bíblico, dos exegetas, dos estudiosos bíblicos, e nós estamos falando aqui de milhares de estudiosos que dedicaram a vida inteira a esses estudos, Marcos é o primeiro evangelho escrito por volta do ano 70. Se essa data estiver correta, nós estamos falando algo de 35 anos após a morte de Jesus. Ele vai ser escrito em grego, o Evangelho de Marcos. E, da mesma forma, o Evangelho de Mateus, de Lucas e de João, todos eles vão ser escritos em gregos, e as cópias que nós temos desses evangelhos que datam do século II, a partir do final do século II, aí começa o século III a aparecerem mais documentos, século IV, todas essas cópias em códices, em pergaminhos, ou alguns papiros, estão todos em grego. A tradução de reino de Deus também pode ser feita como soberania divina, tá? Então, o que é soberania divina? Isso é muito importante, esse conceito, porque esse conceito é o conceito-chave dentro do ensinamento que Jesus está falando. A ideia de reino de Deus, soberania divina. Jesus está procurando explicar isso através de parábolas, através das curas que ele realizava. Ele, quando dizia que no ato de curar, o reino de Deus estava ali se manifestando, no ato de expulsar, digamos, demônios, né? Porque, mais uma vez, demônios em grego significa espíritos, né? Não é demônio no sentido de diabo. Hoje em dia, o termo demônio tem uma conotação, mas naquela época, demon, no grego, significava outra coisa, era espírito, tá? Então, o ato de expulsar esses espíritos inferiores, dos obsidiados, o ato de curar, os ditos de sabedoria, que nós chamamos de aforismos, que é basicamente a essência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está todo construído nessa ideia dos aforismos, né? Os diálogos de Jesus com seus discípulos, com seus opositores, com indivíduos neutros, esses diálogos também trazem a ideia do reino de Deus. E as parábolas estão repletas do conceito de reino de Deus. Então, essas 4 formas, curas, aforismos, diálogos e parábolas, representam a essência das formas dentro dos evangelhos pelas quais a ideia de reino de Deus estava sendo ensinada. E o que Jesus queria dizer com o reino de Deus? Lembrando que o Sermão da Montanha é a síntese mais, vamos dizer assim, como nós falamos, é a síntese principal do Evangelho. Então, logicamente, apesar das parábolas serem importantíssimas para falarem sobre o reino de Deus, dentro do Sermão da Montanha nós vamos encontrar o conceito-chave do reino de Deus. Nós temos que tentar entender esse conceito ali dentro. O que é reino de Deus? O que é soberania divina? Né? O que Jesus estava querendo passar essa ideia? Ora, soberania divina é o conjunto das leis divinas. Ele é um conceito até superior à ideia de reino de Deus, porque, apesar de reino de Deus ser um conceito mais fortemente estabelecido pelos tradutores, mas, por outro lado, é bom usar de vez em quando a ideia de soberania divina, porque ela é mais abrangente. Reino dá a impressão de um local, né? Você está falando de um reino, está falando de um local, de um rei. Quando você fala de uma soberania, você fala de algo mais transcendente no espaço e no tempo, né? Então, essa noção de rei, de soberania divina, significa a lei de Deus. Então, incorporar para si, vivenciar o reino de Deus ou a soberania divina é a mesma coisa que começar a vivenciar a lei de Deus. E ela passa por 3 estágios, esse processo. Ele primeiro é um estágio de você conhecer, você precisa conhecer a lei, você precisa assimilar essa lei, ou se identificar com ela, e você precisa praticá-la. Então, você precisa conhecer, você precisa assimilar, se identificar com a lei divina,
E você precisa praticar a lei divina, você precisa estar no caminho dela. Bom, o que acontece em termos desse conceito? Nós somos levados à questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade aonde está escrita a lei de Deus. E o Espírito de Verdade responde na consciência do ser humano, na consciência do Espírito. Aí nós entramos numa questão interessante aqui. Se a lei de Deus está escrita na consciência da criatura, por que nós temos a capacidade de não respeitar ou seguir essa lei? Não deveríamos todos estar, de alguma forma, programados para exercer, para conhecer, assimilar e praticar essa lei? Ou seja, não deveríamos estar sendo perfeitos, porque, observem, sede perfeitos, o tema desse capítulo, é exatamente isso, é seguir a lei divina. Porque se Deus é perfeito, a sua lei é perfeita. Se eu estou imerso na sua lei, e Kardec diz o seguinte na Gênesis, nós estamos imersos no fluido divino. Se eu estou imerso na lei de Deus, se eu trago dentro de mim essa semente da lei divina, se eu sigo essa lei, eu estou, então, no mesmo caminho, seguindo um caminho em direção a Deus. Então, eu estou no caminho da perfeição. Pode ser se considerar perfectibilidade relativa, não importa, mas eu sei de perfeitos, porque nós estamos no caminho dessa lei. Por que será que, tendo essa lei de Deus escrita dentro da nossa consciência, nós não conseguimos aplicá-la? Bom, o Espírito de Verdade está dizendo que a lei de Deus está escrita na consciência, mas ele não está dizendo que nós sabemos ler essa lei. Esse é que é o ponto-chave. Cada indivíduo, cada espírito, ele se encontra num estágio de evolução, né? Ele se encontra num momento do processo evolutivo. Se nós estamos falando numa estrada onde nós estamos em diferentes pontos dessa estrada evolutiva, alguns estão mais adiantados, outros estão menos adiantados, outros estão bem atrasados, e cada um percebe, lê essa lei que está escrita na consciência dentro das suas possibilidades evolutivas e dentro dos esforços que faz, né, para aplicar essas leis. Então, conhecer a lei, frequentemente ele conhece, porque as revelações espirituais, apesar da lei de Deus estar escrita na nossa consciência, ela é também mostrada por revelações espirituais, né? Desde a história mais antiga da humanidade, desde que o ser humano alcança a autoconsciência, se torna um ser senciente, ele começa a receber revelações espirituais. Então a lei começa a ser mostrada dentro das suas possibilidades evolutivas, mas então ele começa a conhecer. Agora ele tem que assimilar. E muitas das vezes ele conhece, mas ele não quer assimilar, porque assimilar a lei de Deus significa se afastar gradualmente do plano da matéria, do apego, para se dedicar a um caminho mais espiritual, uma jornada mais espiritual. E ainda, ele pode assimilar, mas ainda não ter a coragem para praticar efetivamente a lei. Ele já tem o conhecimento, ele já se identifica com a lei, mas ele ainda não tem a coragem, ou a força de vontade, ou a disciplina mental, para aplicar na sua vida cotidiana a prática dessa lei. Mas todo estágio, mesmo do conhecimento, ele já é um estágio de aprimoramento, ele já é um estágio de evolução. Todo pequeno ato nesse sentido está significando um passo. Observem que há uma parábola extraordinária, que é a parábola da semente do grão de mostarda, que ela deixa isso muito claro. Você coloca da seguinte forma: quando Jesus vai explicar, por exemplo, como é o reino de Deus, ele usava muito isso, né? O reino de Deus se assemelha ou acontece ao reino de Deus aquilo que acontece a. Ele sempre usava a parábola também para explicar o conceito de soberania divina. E nessa parábola do grão de mostarda, ela casa muito bem com o que nós estamos falando aqui. Jesus dizia o seguinte: acontece ao reino de Deus o mesmo que acontece à semente do grão de mostarda. Quando jogada no solo, ela é a menor das sementes. É muito pequenininha a semente do grão de mostarda.
mas ela encontra o terreno propício, ela começa a se desenvolver e se torna um grande arbusto, de modo que até os pássaros vêm se abrigar sob seus galhos. Ora, você só pode entender esse conceito diante de uma progressiva compreensão da capacidade humana de entendimento da lei divina, porque você não pode estar se referindo ao potencial de Deus, porque o potencial de Deus, o conjunto de suas leis, não pode começar pequenininho e terminar grande. Ele sempre foi grande, né? Deus é eterno. Eternos são suas leis, eternas são as suas infinitudes, como nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, no capítulo 2, quando Kardec trata da natureza ou dos atributos da divindade. Então, sempre as leis de Deus foram grandiosas. Por que Jesus faz essa comparação entre uma semente e um grande arbusto? Ele está indicando a capacidade do ser humano de compreender, de conhecer, de assimilar e de praticar. Começa com uma sementinha, vai se transformar num grande arbusto. Então, todas essas coisas se casam, elas se encaixam perfeitamente bem, esses conceitos. Então, o entendimento de perfeição deve ser também compreendido dentro de um entendimento de uma relatividade da capacidade humana de assimilar essas leis, de praticá-las, de conhecê-las também. Então, se enquadra bem na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, essa primeira parte ela é colocada dessa forma. E Jesus coloca como um desafio, né? Quando ele fala, por exemplo, da questão de amar os vossos inimigos, é como nós falamos. Ele está colocando o ponto máximo. Mas ele sabe que nós não vamos alcançar, ou todos não vão alcançar, ou só uma minoria vai ser capaz de alcançar esse ponto máximo. A grande maioria, ou a média, vai ficar num ponto ali intermediário, um ponto mais ou menos. Uma boa parte não vai conseguir avançar muito, mas ele está colocando o ponto máximo. Agora, entendam bem, mesmo o Sermão da Montanha, mesmo o Evangelho, é uma revelação adequada à nossa condição evolutiva. Você vai dizer assim, mas qual é a condição de revelação para um espírito que se encontra na condição de Jesus nos planos evolvidos onde Jesus se encontra? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eles provavelmente já, digamos assim, regimentam, eles já incorporam outros conceitos que nós nem sequer imaginamos. Nem sequer imaginamos. Mas nós nem conseguimos lidar com o conceito de soberania divina, de lei divina, dentro, por exemplo, do que está no Sermão da Montanha. Nós ainda não praticamos, como nós comentamos aqui, a humanidade não pratica talvez nem 30% do que está ali. Talvez estejamos sendo até generosos, talvez nem isso nós consigamos fazer. Então, não adianta nós ficarmos tentando nos preocupar com o que deva ser um conhecimento muito mais além, se nós não estamos conseguindo alcançar o conhecimento básico agora. Mais importante é isso, é que essa passagem coloca um desafio, nos mostra que nós precisamos aproveitar o caminho em que nós estamos e fazer o máximo possível para chegar a esse estado de perfeição relativa, né? Que na verdade nada mais é do que entender o reino de Deus, entender a soberania divina, que é se colocar então dentro dessa situação de vivência da lei de Deus. E aí nós entramos numa passagem muito, muito interessante, que é a parábola do semeador. É curioso que eu acho que muitas pessoas que leram esse capítulo 17, e eu estou falando isso, a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez nós que tenhamos lido isso há 25, 30 anos atrás, não tenhamos percebido o porquê que se encaixa uma parábola do semeador no meio de uma passagem que está tratando de um desafio desse, de perfectibilidade. O que teria a ver a parábola do semeador com uma parábola de perfectibilidade, né? Nós já comentamos um pouco disso aqui, mas essa parábola vai escancarar um pouco mais essa ideia, vai deixar mais clara essa ideia de que, de fato, precisamos ser cuidadosos naquilo que exigimos do próximo e até de nós mesmos, porque o critério de perfectibilidade ele obedece o critério de evolução. Os indivíduos estão em patamares diferentes, em níveis diferentes de evolução. Então, nós não podemos exigir de um determinado indivíduo algo que está, digamos assim,
além da sua própria capacidade. Então vamos lá na parábola do semeador, é uma linda passagem. Jesus é colocado da seguinte forma. Outra coisa também importante, as parábolas, algumas das parábolas que não estão em Marcos, por exemplo, uma parábola que está em Lucas que não está em Marcos, é a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, são material exclusivo de Lucas. Parábola da rede é um material exclusivo de Mateus. Mas há um conjunto de parábolas que estão em Marcos e foram utilizados por Lucas e Mateus. Então, a moderna exegese bíblica hoje considera que Lucas e Mateus tiveram na sua frente o Evangelho de Marcos. Utilizaram a sequência narrativa de Marcos e incorporaram outros elementos, como a fonte Q, né, que é um documento importante também, e outras fontes, né? Mas é importante nós entendermos a proeminência de Marcos, a importância dele como uma fonte para os outros evangelistas. E é interessante que há uma técnica de Marcos, que nós vamos ver na parábola do semeador, que Mateus segue, mas Lucas, por exemplo, já não segue essa técnica. Ele parece não entender muito essa ideia de Marcos ao colocar, e nós vamos comentar isso aqui rapidinho. Na parábola do semeador, mas o que nós estamos lendo aqui é o trecho de Mateus, tá? Mas, na verdade, ele está pegando esse trecho de Marcos. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Na verdade, é o lago de Genezaré, ali na Galiléia, em Cafarnaum. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que se entrou numa barca. Tinha muita gente ali na beira da praia. Ele entra numa barca para poder falar dessa barca para as pessoas poderem ouvi-lo. Onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo, né? Ficou todo mundo ali. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: agora isso é muito importante, gente. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram pássaros do céu e comeram essas sementes. Então, a primeira semente foi jogada, vieram os pássaros do céu, comeu essa semente. A semente não chegou nem a germinar, não aconteceu nada. Uma outra parte dessas sementes caiu em terrenos pedregosos, né? Onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, né? Elas começaram a brotar, mas não conseguiram ter profundidade para essas sementes penetrarem, porque era um terreno pedregoso. Então veio o sol, começou a queimar a semente, desenvolvê-la, mas ela não tinha raiz para poder buscar umidade. Então ela seca e ela morre, né? As sementes secaram. Então a primeira foi levada pelos pássaros, a segunda não conseguiu encontrar profundidade nas raízes, então ela secou, e a terceira cai entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. As sementes até conseguiram fincar raízes, mas quando elas começaram a se desenvolver, elas foram abafadas pelos espinheiros que tamparam o sol. Então elas acabaram morrendo também, essas plantinhas que surgiram aí. Finalmente, uma outra parte, caiu em terra boa. Terra boa. Muito importante a gente ter isso em mente. E produziu frutos, dando 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus, capítulos 13, versículos 1 a 9. Observe uma coisa interessantíssima que acontece, que é uma característica não de Mateus, uma característica de Marcos, mas que Mateus copia aqui. É o seguinte, Mateus trabalha muito com essas simetrias. Há vários estilos no Evangelho de Mateus, quando a gente estuda, por exemplo, a técnica de intercalar, como a gente vai encontrar na Mulher Hemorroíça, a gente encontra essa técnica de intercalar um trecho e outro, a passagem daquela figueira que secou, ali também é uma técnica de intercalamento, né, que se utiliza. É uma técnica literária dele. Aqui o que ele faz? Ele usa uma simetria. Olha só o que ele está fazendo. Ele está colocando 3 situações que deram errado, que a semente não foi capturada pela consciência humana, né?
O que está dizendo é isso, o terreno do coração humano é ruim, está ruim naquele momento ali, não está conseguindo captar essa semente. Então, 3 situações ele identifica. Agora, ele identifica 3 situações boas, onde a semente encontrou, olha só a simetria. No início, 3 sementes, 3 situações em que as sementes não encontraram terreno, na outra, 3 situações em que as sementes encontraram terreno. E mais, ele agora coloca graus de perfeição, de sucesso ou de insucesso no processo. Por exemplo, nas sementes que não deram certo, aquelas que não chegaram nem a soltar a sua raiz, porque foram logo comidas pelos pássaros, aquelas que soltaram a raiz começaram a penetrar o solo, mas não encontraram profundidade suficiente no terreno, e há uma terceira, ela conseguiu penetrar o terreno, mas foi abafada pelos espinheiros. Então, vocês observem que mesmo aqui não é a mesma coisa. Os 3 tipos de negação do entendimento da lei divina está obedecendo a uma escala gradual. O indivíduo está melhorando. Um deu a menor bola para aquilo. O outro já começou a ter um entendimento, mas desistiu logo. E o terceiro até foi mais à frente, mas diante das dificuldades ele saiu. Quantas vezes nós não vemos isso na casa espírita? Né? A pessoa chega uma vez, não volta mais. Tem outro que vem algumas vezes, fica, daqui a pouco ele vai embora. Um terceiro chega, fica, assume de repente um trabalho, quando você dá uma obrigação maior ou advindo uma adversidade naquela situação, ele abandona o centro. Quantas vezes nós já não passamos por isso? Mas são diferentes níveis de maturidade, de compromisso com a lei, com essa busca da perfectibilidade relativa. E da mesma forma, no que se refere à semente que caiu em terra boa, ou seja, o coração propício, até aqui temos 3 níveis diferentes. Apesar de Jesus não estar diretamente fazendo um juízo de valor, mas está claro que um produz 100 por um, outro terreno, ou seja, outro coração produz 60 por um, outro produz 30 por um. Então, um é bom, o outro é muito bom, o outro é extraordinário. Então, você tem 3 níveis diferentes. Você tem o trabalhador que se envolve muito, você tem o trabalhador que se envolve mais ou menos, você tem um trabalhador que se envolve extraordinariamente. E nós, quando observamos todos os missionários espirituais em qualquer religião, mas na doutrina espírita, nós podemos falar com mais propriedade, porque nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Nós temos espíritos, por exemplo, como o Divaldo, como Chico, que Chico vivenciou a doutrina espírita 100 por 1. Né? Divaldo vivencia 100 por 1. Outros vão vivenciar 60 por 1 e outros vão vivenciar 30 por 1. E poderíamos até colocar 20 por 1, 10 por 1, 5 por 1. Mas ainda aqui estamos tendo uma boa aceitação da semente, ela está produzindo resultados. É parecido com a parábola dos talentos também. Lembra um pouquinho a parábola dos talentos, a fórmula como você usa os talentos. Mas vocês observaram uma coisa interessante nessa passagem? Mateus, usando essa técnica de Marcos, mantém essa simetria entre o positivo e o negativo, entre a aceitação e a não aceitação, com a mesma quantidade de rejeições ou de aceitações, e 3 níveis diferentes para cada um dessa capacidade de aceitação. Os evangelhos, eles são um tesouro precioso, é riquíssimo o material deles. Quando nós começamos a estudar os evangelhos e ver as técnicas literárias, técnicas de Mateus, né, os midrashim que Mateus usa, por exemplo, no episódio da Natividade, ele usa 5 técnicas, ele usa 5 profecias de cumprimento, né? Usa muito o número 5, dividindo as suas passagens. Marcos usa muito 3, por exemplo, 3 negações de Pedro, né? Ele usa 3 passagens em que Jesus diz que ele não as pessoas devem se calar diante do fato dele ser o Messias. Então, o número 3 para Marcos tem um significado que ele utiliza dentro do seu evangelho. Então, há técnicas literárias que a gente vai observando e vai entendendo as passagens, assim, digamos, um pouco melhor. Mas o importante aqui nós entendemos o seguinte: todo processo de aprendizado, todo processo de busca,
dessa perfeição, ela é gradual, gente. E nós temos que entender o que nós falamos no início, e essa parábola confirma isso aqui. A capacidade de perfectibilidade está relacionada ao nível evolutivo de cada um. Cada um tem um determinado nível evolutivo. Aquele que conseguiu produzir 30 por 1 fez aquilo que estava dentro da capacidade dele. Aquele que produziu 60 por 1 fez aquilo que estava dentro da capacidade dele. E da mesma forma o que fez 100 por 1. E aqueles que negaram, alguns negaram totalmente, mas outros avançaram um pouquinho. Os que avançaram um pouquinho já assimilaram um pouco mais. Aquele que foi tolhido pelos espinheiros avançou mais um pouco ainda. Se perdeu? Não, não se perdeu, né? Nós observamos, por exemplo, lembramos aqui uma passagem de André Luiz, quando ele está naquela mansão de Alfredo, se eu não estou enganado, é no livro Os Mensageiros, né? Onde nós temos ali num determinado local daquele castelo, que fica ali, é um posto de socorro no meio do umbral, tem 2.000 macas ali, 2.000 camas com espíritos ali dormindo no estado de deformação perispiritual, tendo pesadelos, e vem o grupo, eles vão uma determinada quantidade de vezes por semana, fazem orações, impõem as mãos, e naquele grupo ali de 2.000 espíritos, apenas 2 despertam naquele trabalho que foi feito, saem correndo. E aí o André Luiz faz, que vai tentar segurar aqueles espíritos, o Freire, não, eles não têm para onde eles fugir, eles vão ficar correndo durante um tempo até eles começar a recuperar um pouco a razão, a lucidez, vão dar um tempo para eles. Eles estão saindo de um estado de pesadelo, estão meio perturbados, mas eles vão se acalmar, nós vamos conversar com eles. Então é assim, é gradualmente que o processo vai se realizando, a melhora vai se fazendo. É claro que quanto mais nós nos esforçarmos, maior essa perfectibilidade vem, ela vem mais rápido, ela vem com menos dor, com menos sofrimento, ela vem, na verdade, de uma forma muito tranquila até, se nós soubermos aplicar esse conceito. Agora, observem, o número 3 aparece mais uma vez quando nós observamos o grupo que cerca Jesus, o grupo que o segue. Nós podemos dividir, e muitos estudiosos fazem isso, os seguidores de Jesus em 3, é como se fossem 3 círculos concêntricos. Jesus está no meio e eu tenho 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo é dos 12 apóstolos. A esses é exigido muito, muito. É exigido até que deixem a família para seguir Jesus, porque era quase incompatível a função que era exigida deles e, ao mesmo tempo, cuidar da família. Por isso que muitos dos missionários que vêm à Terra, às vezes, nem se casam, porque é uma necessidade de que eles não sacrifiquem a família, porque eles vão ter que acabar sacrificando por conta deles terem que se dedicar não a um grupo de pessoas, mas se dedicar a milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas esse é o grupo dos 12, né? É o grupo mais restrito. Aí você tem um segundo círculo. Quem é esse segundo círculo? São aqueles que seguiam Jesus, davam suporte ao movimento de Jesus. O caso de Joana de Cusa, por exemplo. O caso de Marta e Maria, né? Que nós temos também dentro desse estágio. Zaqueu. Observem que Zaqueu, Jesus não manda, quando Zaqueu diz que vai vender parte dos seus bens para indenizar aqueles a quem ele prejudicou, naquele episódio em que Jesus vai a Jericó, Jesus não manda Zaqueu vender tudo, se desfazer de tudo, ficar pobre e seguir a ele. Ele não chama Zaqueu para segui-lo, ele entende que Zaqueu não tem condições ainda para isso, mas o ato de Zaqueu, quando ele diz assim, a salvação hoje chegou a essa casa. Ele entende que Zaqueu está fazendo, dentro das possibilidades dele, um avanço extraordinário de desprendimento e também de justiça, tentando reparar os erros cometidos. Então, Zaqueu também se enquadra dentro dessa situação. Por exemplo, um outro que se enquadra nessa situação de um discípulo eventual, que dá o suporte a Jesus, José de Arimateia. Ele aparece só no final para reclamar o corpo de Jesus, mas ele não caiu de paraquedas ali, ele com certeza observava o movimento de Jesus, eventualmente talvez tenha até tido contatos com Jesus. Outro é Nicodemos, que aparece no Evangelho de João. Nicodemos vai aparecer naquele diálogo com Jesus ali, e ele nitidamente
está procurando beber naquela fonte de conhecimento, e ele não caiu também de paraquedas ali, ele já devia estar ouvindo falar de Jesus, talvez já tivesse ouvido Jesus falar e teve essa oportunidade de conversar com ele diretamente, e depois ele vai ajudar José de Arimateia a cuidar do corpo de Jesus depois da crucificação. Então, esses indivíduos, a gente poderia citar Maria de Madalena, mas eu fico na dúvida se Maria de Madalena não estaria nesse grupo dos primeiros discípulos. A importância dela é subestimada dentro dos evangelhos, frequentemente, pela condição de mulher, né? Naquela época, havia essa tendência. O fato até de Maria de Madalena ter conseguido ser a primeira testemunha das aparições de Jesus, das materializações, ao invés dos discípulos, por si só já é emblemático, mostra a importância que ela teve dentro dos evangelhos. E também até a comunidade de Maria de Madalena, que nós temos aí uma pequena parte que sobrou do evangelho de Maria de Madalena, que não é da época de Jesus. Esse evangelho é de uma comunidade que seguia ensinamentos de Maria de Madalena, e nós temos alguma coisa preservadas nele nos materiais, né, que foram recuperados em Nag Hammadi em 1948, né? Em 1945, desculpa, um escrito copta, mas que provavelmente uma tradução do grego do século II, do Evangelho de Maria de Madalena. Tem o Evangelho de Tomé, tem dezenas de evangelhos apócrifos ali, mas dos evangelhos, de todos os evangelhos apócrifos, o Evangelho de Maria de Madalena e o Evangelho de Tomé são aqueles mais significativos. E Madalena tem pouca coisa, porque se perdeu muito dos materiais, só tem 2 folhas, elas estão muito incompletas. De Tomé, felizmente, se preservou praticamente a maior parte das 114 logias de Tomé, e elas são muito, muito interessantes para ser estudadas. Hermínio Miranda, por exemplo, estudou, apresenta alguns livros, o Evangelho Gnóstico de Tomé, vale a pena a leitura desse livro, do Hermínio Miranda, porque de todos os apócrifos, Tomé, até por ser mais completo e por ter coisas muito interessantes, até mesmo nos estudos bíblicos, Tomé é muito utilizado. Tá? Então, esses 3 níveis. Aí, qual é o terceiro nível? Nós falamos do segundo, né? Qual é o terceiro nível? O terceiro nível é aqueles que eram curados, eram aqueles que ouviam e iam embora. Aí você vai dizer assim, mas eles foram curados, ouviram a mensagem, foram embora e acabou? Não aconteceu mais nada? Não, nós não sabemos, mas provavelmente alguns assimilaram uma parte desses ensinamentos, outros não assimilaram tanto esses ensinamentos. Tem aquela passagem célebre em Lucas, dos 10 leprosos, os 10 são curados, eles vão embora, apenas um volta para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta, onde estão os 9? Ele fala, não sei, eles foram embora. Então, será que esses 9 aproveitaram aquela oportunidade do que foi ensinado naquele processo de cura? Não sabemos, mas um deles pelo menos voltou. Então, as aceitações eram diferentes desse terceiro nível. Não era exigido muito deles. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque, mais uma vez, nos vemos aqui em 3 círculos concêntricos, onde se exige muito do primeiro círculo, exige-se um pouco mais do segundo círculo, exige-se menos do terceiro círculo. Porém, a todos é revelado a mensagem do reino de Deus. Se aquele do terceiro círculo quiser se tornar um grande apóstolo, vai ser. Paulo de Tarso, se tivesse talvez ouvido Jesus nas suas pregações iniciais, talvez continuasse odiando a Jesus. Foi preciso o episódio da estrada de Damasco para ele ir de inimigo e se tornar um grande divulgador né, da vivência, da vida de Jesus. Tá? E aí nós entramos na parte final, para nós finalizarmos aqui o nosso trabalho, a busca da perfeição em um mundo de transições. Isso é muito complicado, porque nós estamos vivendo extremas distrações do nosso mundo. Talvez nunca tenhamos vivido tantos casos de obsessão, tantos casos de aflições mentais representadas pelas neuroses, ideações suicidas, inclusive em crianças, em jovens. Né? Tá um mundo complicado. Nós estamos vivendo agora no Brasil e vimos isso nos Estados Unidos, mas é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. Essa polarização ideológica, colocando irmãos contra irmãos, amigos contra amigos, colegas de trabalho contra colegas de trabalho, pessoas se ofendendo na internet.
Eu acho que nós estamos assim muito distraídos em relação aos objetivos que nós devemos estabelecer para a nossa vida. Todos estamos num caminho, nos é solicitada a busca da perfeição e nós estamos ficando distraídos. Estamos parando a caminhada para conversar ou para brigar com o indivíduo que está ao nosso lado. Então, eu acho que nós temos que tentar mudar o nosso padrão mental nesse aspecto, focando esse lado da perfeição. E nós deixamos aqui, assim, de uma forma bastante simples, duas condições básicas, né? Primeiras duas condições básicas. A primeira dessas condições, reconhecer-nos numa situação de espíritos em uma jornada espiritual. Nos reconhecer em uma jornada espiritual, numa estrada, num caminho que nos leva a Deus, é a mesma coisa que construir significado, construir sentido para a sua existência. E não é um sentido de uma forma material, é um sentido espiritual. Porque nós podemos também construir significado, sentido de uma forma material. Tem os seus ganhos também, o indivíduo se torna mais inteligente, mais disciplinado, ele se torna mais determinado, mais abnegado em fazer aquilo ali, ele está evoluindo de alguma forma, mas não é essa a evolução exata que nós queremos, do ponto de vista da perfeição a que nos conclama Jesus. Nós estamos falando de um significado, de um sentido mais espiritual. Então, o primeiro passo é nos reconhecer nessa trajetória, nos reconhecer dentro dessa tarefa. O segundo passo é reconhecer as influências externas que sofremos. Quais são essas influências externas? São as influências que recebemos dos encarnados, são as influências que recebemos dos desencarnados. E dentro dessas influências que recebemos dos encarnados, muitas delas vêm através dos meios de comunicação. E hoje, mais do que nunca, as redes sociais. Eu diria que hoje as redes sociais mais representam uma forma de distração do que de aprendizado, mas ela vai se transformar mais à frente num importante mecanismo de aprendizado, tá? Essas influências trazidas pelas redes sociais. É porque nós ainda não estamos devidamente maduros. Sempre que nós avançamos demais a tecnologia e a ciência e não conseguimos avançar moral, há esse gap, essa discrepância, e aí isso ocorre algum tipo de perturbação, mas é temporário. Nós mais à frente vamos passar por essa fase mais turbulenta, estamos numa fase de transição planetária, então é normal que isso aconteça. Kardec já nos alertava sobre isso, não tem nada estranho para nós, né? Então nós poderíamos, já temos que estar sabendo que isso estaria acontecendo, mas são influências externas. E temos influências internas. Quais são essas influências internas? É o nosso passado, que está guardado no nosso inconsciente, né? E ele vem como uma forma capaz de despertar muito desses elementos que nós falamos aqui, especialmente as neuroses, as ansiedades, a ansiedade, como nós lemos na Epístola de Pedro, as depressões, né? As síndromes do pânico, ou seja, uma série de elementos que trazem aflições mentais e elas estão radicadas lá no nosso passado, lá no nosso inconsciente, em vidas anteriores e momentos em que vivemos no intervalo de duas encarnações, na erraticidade. Então, nós trazemos essa bagagem que precisa ser trabalhada. Então, entendemos as influências internas, as influências externas e que precisamos estar no caminho. Então, qual seria, se nós pudéssemos resumir 5 passos aqui que nós vamos colocar, uma forma bem para encerrar aqui o nosso trabalho, 5 passos para nós fazermos uma reflexão e tentarmos nos colocar de uma maneira, digamos assim, mais firmes, menos distraídos nesse caminhar, na busca dessa perfeição a que Jesus nos conclama. A primeira delas é o autoconhecimento. A busca do autoconhecimento é essencial. Se nós não buscarmos autoconhecimento, nós não vamos saber onde estão nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, não saberemos como nos posicionar. Segundo é o desapego. Se nós nos apegamos à matéria e às sensações e os bens materiais, mas não só os bens materiais, são as manifestações dos desejos, das paixões, esses apegos também nos afastam. Temos que ter uma noção de impermanência, né? O terceiro é a compaixão, o exercício da compaixão, aquela mesma compaixão que Jesus colocou lá no início, quando nós lemos no início do capítulo,
amai os vossos inimigos, a expressão máxima da compaixão. Mas a compaixão se expressa de inúmeras formas, né? O altruísmo, né? A capacidade de empatia com o semelhante manifesta no altruísmo e na compaixão. O quarto ponto é espiritualidade. Não há caminho em busca de uma perfeição espiritual se não houver espiritualidade, se não houver a busca. E eu não falo não necessariamente religião, ainda que a religião também seja muito importante, mas a manifestação da espiritualidade como a busca do divino, do sagrado, a busca do ser espiritual integral que existe dentro de nós. E, por fim, a disciplina mental, porque sem uma disciplina mental, sem o esforço e a determinação, a vontade, nós podemos querer ajudar os outros, não vamos conseguir. Nós podemos querer ser desapegados, mas não vamos conseguir fazer isso. Nós temos que fazer um esforço de autoconhecimento, como de Santo Agostinho nos conclamava a fazer, nós não vamos conseguir fazê-lo, porque nós não temos disciplina. Então, esses 5 pontos que nós colocamos aqui não são os únicos, mas são 5 elementos interessantes para nós tentarmos nos manter no caminho que possam nos ajudar a buscar essa perfeição relativa e, mais uma vez, reforçando, entendendo que essa perfeição relativa ela nos implica que nós sejamos mais benevolentes e julgarmos com menos rigor nossos irmãos, porque cada um está num nível diferente do processo evolutivo e, portanto, o que é perfeição relativa para ele, às vezes é perfeição relativa para outro, para nós, e a forma de nós nos entendermos é compreender essa posição. Então, meus irmãos, agradecemos aí esses momentos, né, em que estivemos juntos nesse estudo, e nós vamos fazer a nossa. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos, né, que tenha trazido material de reflexão, apesar que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 17, o Sede Perfeitos, ele por si só exige uma leitura mais aprofundada, né? Então seria interessante nós convidar os irmãos também a estarem pegando partes, pelo menos, do capítulo 17, fazendo uma reflexão à luz do que nós falamos aqui também. Então, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento do nosso estudo dessa noite. Muito agradecidos a todos que estiveram conosco aqui nos acompanhando, né? E espero que tenha sido proveitoso isso. E especialmente agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, irmão, que nos tem acompanhado ao longo de uma longa estrada, uma longa estrada. Tu, querido amigo, tens nos enviado os teus missionários, esses espíritos superiores que têm suprido nossas vidas com tantas coisas boas, as revelações espirituais. Tu nos legastes a doutrina espírita, o Evangelho redivivo. Ao longo dos tempos, a tua mensagem, Senhor, representada nos Evangelhos, chegaram até nós, venceram distâncias imensas, venceram eras de turbulências e chegaram cristalinas até nós. São roteiros para a nossa caminhada, são roteiros para não nos perdermos no caminho, em direção ao Pai, em direção dessa busca, dessa perfectibilidade relativa. Fortalece-nos, Senhor, nas lutas do dia a dia, que saibamos nos comportar em um mundo de provas e expiações que entra numa fase de transição planetária, onde muitos opostos, onde muitas lutas, muitas incompreensões se fazem presentes e exigem de nós tolerância, tranquilidade, fé, esperança, confiança nesse poder superior acima de tudo, porque o planeta Terra não está à deriva, querido Jesus. Está sob teu comando, tu que és o governador espiritual de nosso planeta. Rogamos a ti, querido Mestre, proteja e ampara todos os nossos irmãos nessa noite de hoje, que nos ouvem nesse momento, em suas casas, os bons espíritos possam estar levando o auxílio, possam estar levando as intuições, possam estar levando paz, harmonia e bons ensinamentos. Muito obrigado, querido Jesus, por tudo. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, e aos bons espíritos que estiveram conosco nessa noite. Que a tua paz, Senhor, nos acompanhe, por hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.